Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Eu confesso para vocês que o pastor testemunhou aqui algo, né, a respeito da vida do Hamilton. E nós sabemos que é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós, né? Deus espera que nós estejamos prontos a dar uma palavra, a dar uma palavra de incentivo, a fazer com que pessoas não desistam. Porque como eu disse aqui, alguns cultos atrás, não é fácil servir a Deus. É fácil? Não é. Mas o próprio Jesus disse que não seria. Então nós entramos de cabeça, nós entramos sabendo que não seria fácil. E Deus me levou, queridos, a uma palavra. Eu quero trazer algo à tua memória. Eu quero que você seja bem honesto comigo. Quando você tem uma memória boa, você gosta de lembrar ela? Sim ou não? Quando te acontece algo bom, você gosta de lembrar? E quando acontece algo ruim? Qual que é a tua? É esquecer aquilo que muitas vezes nos traz dor, nos traz lembranças amargas. Não é assim? E eu quero lembrar você nessa noite do teu primeiro dia de conversão. Você se lembra do seu primeiro dia de conversão? Você se lembra o dia que um pastor, talvez não foi aqui, talvez em outro lugar, que o pastor fez um apelo e você levantou a sua mão, dizendo assim: eu quero aceitar esse Jesus. Você se lembra? Sim ou não? Você se lembra o primeiro dia do seu batismo? O dia do seu batismo, você se lembra? Você se lembra, olhando para essa mesa aqui, nessa noite, a primeira Santa Ceia que você participou? Você se lembra? Queridos, isso foi algo que eu fui lá na arena, e o pastor Luciano Subirá, ele mencionou essa palavra, ele não pregou em cima dessa palavra. Ele fez uma menção em cima da palavra que eu vou trazer nessa noite, que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. E isso mexeu comigo. Eu catei a minha Bíblia lá na arena mesmo e peguei meu celular e comecei a meditar nessa palavra. E Deus começou a trazer no meu coração o momento em que eu levantei as minhas mãos lá na 29 do pastor Lael, na quadrangular, que eu precisava muito de Jesus. E eu levantei as minhas mãos e falei: Senhor, eu preciso do Senhor. E foi feito esse apelo, eu acabei indo para frente, e Deus transformou a minha vida. E eu creio que com cada um de nós não foi diferente. Eu creio que com você não foi diferente no dia que você aceitou Jesus, no dia que foi feito o apelo, que você levantou as suas mãos e decidiu caminhar com Jesus. Eu sei que não foi diferente. Eu sei que não foi diferente no dia que você desceu as águas do batismo, que você sepultou o velho homem e ressurgiu um novo homem em Cristo Jesus. Amém? Eu queria que os meninos da mídia lá colocassem para mim lá Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 4 e o 5, a parte A do versículo. Eu quero falar um pouquinho nessa noite, queridos, do primeiro amor. Que muitas vezes nós aceitamos Jesus, e como eu sempre falo, se falar para você ir para a lua, você vai para a lua. Que você está naquela adrenalina, naquela força, naquele vigor do primeiro amor. Se tiver um fundo musical, coloca para mim também, por gentileza. A palavra de Deus diz assim, ó:
Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Até aí. Queridos, Deus, Ele me pegou nessa palavra. Porque muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, queridos. Mas a palavra de Deus fala assim, a nossa boca fala, mas o nosso coração está longe. E nós não necessitamos somente de um dia de Santa Ceia. Nós não necessitamos somente, exatamente, específico nesse dia, da presença de Jesus. Nós temos que estar sensíveis, querido, à presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar sensíveis. Nós precisamos estar com os nossos olhares, querido, na presença de Deus. Nós temos que estar com os nossos ouvidos ligados na presença de Deus. Nós temos nos reunidos nas terças-feiras aqui. O pastor, nós tínhamos essa reunião denominada como Tadel, treinamento avançado de liderança. E hoje nós, por uma necessidade, nós colocamos, o pastor resolveu, Deus direcionou o pastor a colocar conexão. Nós precisamos estar conectados com Deus. E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é a pergunta: de onde nós caímos? Aonde nós nos perdemos, queridos? Nós vemos tantas pessoas que talvez passaram por aqui e hoje já não estão conosco mais. Aonde nós nos perdemos? De onde nós caímos? E a palavra de Deus fala assim: volta, lembra-te, pois, de onde caíste. Muitas vezes, queridos, eu queria pontuar três situações que nos faz cair. A primeira é o pecado em si. Isso seja em qualquer área da nossa vida. O pecado. Tiozão, ele falava assim, que pecado não foi feito para enfrentar ele, foi feito para desviar dele. Nós temos que desviar. Se nós olharmos lá, a Bíblia fala assim, a face da aparência do mal. Se aquilo te parece mal, não vá de encontro com ela, sai fora. Desvia dela. Talvez aquilo venha aguçar os nossos olhos. Ah, mas aquilo é bom. Será? De onde nós caímos? Onde nós erramos? E o primeiro ponto é o pecado. Isso em qualquer área das nossas vidas. O segundo, queridos, que nesses anos de conversão que eu tenho notado, de alguns anos para cá, como pastor, eu tenho percebido, porque muitas vezes eu vou estar olhando para você, tá? Eu falo assim para os meus discípulos, eu vou estar olhando para você, eu vou estar te observando. Mas não para te condenar, para te ajudar. E muitas vezes, queridos, as pessoas, elas caem por decepção. Isso é a segunda. Se decepcionam com situações, pessoas se decepcionam com pessoas. Mas eu quero dizer para você que talvez essas situações, essas pessoas, elas não morreram na cruz do Calvário por você. Quem morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus Cristo. Eu lembro um dia que nós estávamos lá na casa da tia da Luana, Nayara. E tinha um menino que tinha congregado comigo numa igreja lá no Afonso Pena, na Átrios. E ele começou a falar, porque eu saí da igreja por causa de fulano, de ciclano, por isso e por aquilo. E a irmã Ivone, na época, estava lá, ela foi muito sábia, ela foi muito
coerente no que ela falou. Ela falou assim: querido, o fulano, o ciclano, essa situação que aconteceu na tua vida, não foram eles que morreram na cruz do Calvário por você. Foi Jesus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por você. Foi Jesus Cristo. Então, decepção nenhuma, ela pode ser uma desculpa para que eu deixar de caminhar na presença de Deus. Confesso que, como ser humano, muitas vezes dá vontade. Mas a vontade já vai e faz igual o Garfield lá. Dá vontade, ele tem vontade de trabalhar, ele senta e espera a vontade passar. É assim que nós temos que ser, queridos. Nós temos que sentar, esperar a vontade de parar, passar, e nós vamos dar continuidade naquilo que Deus tem para você. Hoje nós estávamos orando aqui por alguns meninos, convidados da Camila, e nós falamos que Deus tem propósito na vida deles. Deus tem propósito nas nossas vidas. E a segunda é a decepção. A terceira é o ativismo. O ativismo, infelizmente, tem tirado pessoas de dentro da igreja. Sabe? Muitas vezes as pessoas, elas... eu vou entrar no louvor, eu vou entrar vou ajudar no ministério tal. Quando ela vê, ela está sobrecarregada. E isso tem feito com que pessoas tenham caído, queridos, da presença de Deus. O ativismo. A responsabilidade em excesso. Faça aquilo que te cabe, meu querido, aquilo que você pode. Não faça nada além. Agora eu quero pontuar as dificuldades para retornar. Essas são as dificuldades onde nós podemos cair. Agora existem as dificuldades, queridos, aonde para nós retornarmos à casa de Deus. A primeira é o orgulho. O orgulho faz com que nós não voltemos à casa de Deus. Tem muitas pessoas que olham e falam assim: puxa, eu já conversei com várias pessoas que falam assim: não, eu não preciso. Para mim eu não preciso voltar. Eu estou bem. O Adriano falou algo muito interessante aqui esses dias. Que tem pessoas que talvez estiveram aqui um dia e hoje talvez estejam lá fora, elas querem provar para nós que lá fora é melhor que aqui. E isso, na nossa mente, isso é o contrário. Aqui é melhor do que lá. A Adriana acabou de cantar aqui: um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 lá fora. Um dia na presença do Pai vale mais do que 1000 lá fora. Queridos, pessoas têm sido escravizadas pelo orgulho. Homens e mulheres, eu não estou falando nem quem está lá fora, não. Homens e mulheres, dentro da casa de Deus, têm sido escravizados, meus queridos, pelo orgulho. Nós, muitas vezes, queridos, nós não nos humilhamos ao ponto de retornar. Tem pessoas que estão lá fora que querem voltar, mas elas não voltam porque o orgulho não deixa. E o que a Bíblia fala sobre orgulho? Eu fui lá lá no Aurélio,
né? Para saber um pouquinho. E aí puxei pela Bíblia também, ela me deu uma definição. A Bíblia fala que orgulho é arrogância, é pecado e causa muitos problemas. Orgulhosos muitas vezes não reconhecem os seus erros. E Deus humilha os orgulhosos. A palavra de Deus diz assim que aqueles que são, ele vai elevar, vai exaltar aqueles que se humilham. É assim? E ele vai humilhar aqueles que não querem estar na presença de Deus. Em Provérbios 16, 18, não precisa colocar. Se quiser, não, põe para mim no telão lá. Provérbios 16, 18. Eu peguei 2 versículos que me chamaram a atenção a respeito do orgulho, da soberba. O primeiro deles diz: a soberba procede à destruição, e a altivez do espírito procede à queda. Queridos, não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não seja orgulhoso. Muitas vezes, queridos, até dentro da igreja, muitas vezes nós queremos ajudar alguma pessoa, a pessoa é orgulhosa ao ponto de não ser ajudada. E isso, né, na característica que nós temos ministrado, amor e cuidado, né, isso está na nossa lista de cuidado. A outra palavra está lá em Romanos 12, 16. Outro versículo. A Bíblia diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios aos vossos olhos. Forte essas palavras. Forte, né, irmão? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: forte essa palavra. O outro ponto que não me deixa voltar é a vergonha. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: vergonha. Muitas pessoas elas vão pensar assim: como que eu vou ser recebido de volta? E eu pego como exemplo a vida do filho pródigo. Pai, me dá tudo que é meu por direito e eu vou viver a minha vida. E a Bíblia fala que ele sai, que ele gasta tudo dissolutamente, né, nas noitadas, e ele perde tudo que ele ganhou. Aí a Bíblia fala assim que ele começa a comer bolotas lá que ele dava para os porcos. E um dia desses, ele comendo uma daquelas bolotas, ele fala assim: puxa, os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu. Vou voltar ao meu pai. Vou voltar. Vou falar para o meu pai: pequei contra os céus, pequei contra ti. E a Bíblia fala que ele retorna. Naquele momento o orgulho não falou mais alto. A vergonha não falou mais alto. Mas ele voltou à casa do pai. Ele voltou ao convívio. Ele voltou ao lugar que lhe era de direito. Se é que ele tinha algum direito naquela situação. Mas eu quero dizer para você que, ao contrário dessa parábola, nós temos direitos. Temos alguns deveres, mas nós temos direitos. Deus olha para você como filho, como filha de Deus. E Ele quer que você olhe, queridos, para a tua conversão,
Para aquele dia que você falou assim: Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Nós temos que lembrar isso. Nós precisamos ter isso gravado no nosso coração. Nós precisamos, queridos, deixar de evidenciar as coisas ruins. Porque nós somos especialistas em evidenciar na nossa vida as coisas ruins. Nós temos que olhar para as coisas boas que aconteceram no nosso início de conversão, tudo aquilo de bom que aconteceu, queridos, e começar a evidenciar isso. Olha que tremendo esse testemunho do pastor. Olha que tremendo. Quantos anos se passaram? Não vou nem lembrar, né? Quantos anos foram? Eu lembro de algumas situações parecidas com essa do pastor e do irmão Hamilton, que aconteceu comigo. Mas eu tinha pessoas do meu lado, querido, me cercando. Pessoas falando assim: não desista, não pare. Lembra do que Deus fez na tua vida. Lembra da salvação. O Adriano falou muito em salvação aqui nessa noite. Que Deus permitiu que a salvação, que o amor dele me alcançasse. Deus permitiu que eu não morresse no alcoolismo. Deus colocou pessoas certas. Se eu estou aqui hoje, queridos, se você está aqui hoje, é porque Deus colocou pessoas certas ao teu lado. Ele colocou pessoas para estar te motivando, te incentivando a você não desistir. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel dos homens e mulheres de Deus. Não, nós não vamos somente, eu preciso, pastor, só eu. Eu vou vir na igreja, eu vou receber de Deus, e eu não preciso passar isso para mais ninguém. Não, você precisa passar isso para as pessoas. Eu um dia falei que assim, o que representa para você essa mesa, esse pão, esse vinho, esse suco da uva, o que representa para você? Agora eu faço outra pergunta: o que será que isso aqui representa para as pessoas que estão lá fora? Você já parou para pensar? Para mim aqui está a comunhão. Para mim aqui está eu poder congregar com os meus irmãos, para eu poder ter uma afinidade maior com os meus irmãos. E é isso aqui que nós vamos viver lá no céu, queridos. É isso que nós vamos viver lá no céu. Aí a palavra diz ali que nós temos que lembrar do primeiro amor. Lembrar daquilo que Deus fez na minha vida. Lembrar daquilo que Deus promoveu na minha vida, querido. O que Deus promoveu na tua vida? Salvação? O que Deus promoveu na tua vida? Porque a palavra de Deus diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Aí, mas tem uma vírgulazinha lá depois. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância, Jesus Cristo dizendo. Então nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada. A palavra de Deus diz que nada pode nos tirar da presença de Deus. Nada. Mas eu estou tendo problema. Nós somos seres humanos. Talvez algumas farpas às vezes vai sair, né, um rainha, né? Mas nós temos, queridos, que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo.
aquele que me salvou, aquele que salvou o meu casamento, aquele que salvou a minha vida. E eu olho, queridos, muitas vezes e falo assim, puxa, Senhor, eu começo a orar. Principalmente quando eu entro embaixo do chuveiro, assim, eu estou lá ensaboando a cabeça lá e começo a falar com Deus. Coloco meu celular lá com uma musiquinha lá, né, um louvor bem abençoado. E começo a falar com Deus. Falei, Deus, eu deixei de fazer muitas coisas que eu fazia no meu início de conversão. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar àquilo que se falasse sempre do ofício, vai daqui lá na lua, eu vou. Não sei de que jeito que eu ia, mas que eu falava que eu ia. Não tinha tempo ruim, como diz a palavra do mundão, e não tinha tempo ruim não. Vamos para tal lugar, estou dentro. E por que hoje não é assim? Muitas vezes eu me pego e falo assim, Senhor, como eu tenho falhado. Como eu tenho falhado, Senhor. Me ajuda, me capacita, me fortalece. Me fortalece para que eu continue, que eu não pare. Que eu não comece a evidenciar coisas ruins que aconteceram comigo, mas eu comece a olhar as coisas que Deus fez de bom na minha vida, as pessoas que Ele colocou do meu lado, as pessoas que me amam e que eu amo elas. Esses 13 anos nós estamos aqui, muitas vezes eu fico imaginando assim, puxa, eu vou em algumas outras igrejas, não nada contra as outras igrejas, mas eu falo assim ainda para o pastor, pastor, talvez eu vou numa igreja tradicional, falo assim, se eu ficasse um mês aqui, talvez eu não sei o que seria meu, eu ia morrer. Eu ia morrer, porque não porque a presença de Deus não tem lá, mas a forma que nós temos aqui, que nós nos abraçamos, que nós olhamos, que nós fazemos festa. Essa é a forma. E Deus, Ele tem sido misericordioso com cada um de nós. Ele quer que você, nessa noite, que você olhe para o primeiro amor, quando você se converteu. Que você fazia coisas que falasse, meu Deus, Deus devia olhar lá de cima e falar assim, esse é meu servo. Meu servo está bem doido lá. Está bem louco. Essa é a vontade. Ontem o Adriano passou o vídeo aqui, eu já tinha visto aqueles vídeos da perseguição. Pessoas sendo mortas, queimadas. Pessoas sendo brutalmente espancadas por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. E eu pergunto para você nessa noite, será que você seria capaz de ser morto? Pastor, ser morto? Irmão José, Hamilton, Ricardo, Vinão, será que nós seríamos capazes, queridos, de ser mortos pelo Evangelho? Algo que fica na nossa mente, uma pergunta que fica ali latejando na nossa mente, será? Será que nós somos capazes de ser queimados pelo Evangelho, de ser queimados pelo amor de Cristo? Eu costumo dizer assim, falar para os jovens, principalmente para os novos convertidos, aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o meu lugar. Meu lugar é lá com Cristo. O apóstolo Paulo fala assim que morrer com Jesus é lucro. Morrer com o Senhor é lucro. Mas eu quero dizer para vocês que se nós nos afastarmos deste primeiro amor, queridos, se nós deixarmos, se nós cairmos, nós não vamos ver. Nós não vamos subir com Jesus. Jovens,
Jovens, cuidado com aquilo que parece bom aos olhos. Ah, isso é legal. Cuidado. 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 Começa a olhar mais para Jesus. Deixa o Espírito Santo conduzir tua vida, querido. Deixa o Espírito Santo conduzir tua vida. Eu tenho conversado, tenho falado assim bastante com Deus. Principalmente quando eu levanto pela manhã, eu já falei isso aqui. Eu levanto, eu vou diante do espelho e falo assim: obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado por mais um dia, Senhor, se o Senhor não me deixou cair. Que o teu primeiro amor ainda permeia ainda no meu coração ainda. Obrigado, Jesus, porque eu estou na tua presença ainda. Quando eu entro no meu carro, eu abro a porta do meu carro e falo: Senhor Jesus, vai junto comigo. Vai junto comigo, Senhor. Pego 25 quilômetros todo dia para ir trabalhar, trânsito, BR. Falo: Senhor, vai junto comigo. Eu sei que se acontecer algo comigo nesse trajeto, eu sei que eu estou na presença de Deus. Se eu morrer por alguma fatalidade, eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que eu vou para o lugar aonde é o meu lugar. Mas, queridos, nós precisamos deixar com que o orgulho, que a vergonha, muitas vezes quando se caímos, eu não estou dizendo para você que cair, às vezes algo que nós fizemos nessa semana, nesse mês, que talvez não agradou o coração de Deus, já é talvez uma pontinha lá do iceberg lá que vai tentar nos tirar da presença de Deus. Nós precisamos estar focados. Nós precisamos estar alinhados com os planos de Deus. Porque o primeiro amor é algo assim que, quando nós nos envolvemos, quando nós viemos para Jesus, quando nós chegamos diante de Deus, é algo assim que a alegria é inexplicável, não é? A alegria é inexplicável. Eu lembro da minha conversão, do meu batismo. Falei: meu Deus, o que é isso? Talvez as pessoas lá fora não entendam, porque Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. Tirar um homem, 17 anos de um alcoolismo, e trazer para a igreja é algo fora do comum. Um cara que estava prestes a morrer, estava com início de uma cirrose, e Deus me tirou daquela vida miserável. Ele me tirou daquela vida miserável, e automaticamente alcançou a minha família também. Minha família hoje está, eu posso dizer assim, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Promessa, queridos. Promessas de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós não nos esquecemos daquilo que Deus faz na nossa vida, quando nós não nos esquecemos, Deus, Ele faz algo tremendo. Amém? Eu queria nessa noite, eu não vou pedir para você vir à frente. Eu queria que o grupo de louvor me ajudasse. Eu tenho ainda 10 minutinhos, rapidinho. Nós vamos louvar o Senhor mais um momento. Eu queria que você, a hora que nós estivermos louvando, você se colocasse de pé. Amém? Eu quero te desafiar, você, nessa noite.
Talvez você fale assim, puxa, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, queridos. Quantos lembram de quando começou a namorar aí? Os olhos brilhavam, não é? Não é? Por telefone fazia até coraçãozinho do outro lado. A namorada não via o coraçãozinho, mas que fazia, fazia. Queridos, é isso que Deus quer resgatar no nosso meio. Deus quer resgatar isso no nosso meio, querido. Nós somos a noiva. Jesus Cristo é um noivo. Ele quer que você olhe para Ele e você tenha aquele amor, querido, aquele amor quando você, no início da sua conversão, aquele amor como você tinha pela tua namorada, hoje é sua esposa, talvez namorada, noiva, sei lá. Mas esse é o amor que nós precisamos ter, queridos, diante de Deus. O Senhor espera isso de você. É tudo dele para Ele. Para Ele são todas as coisas. Amém? O grupo de louvor vai. Se você quiser, fala assim, puxa, eu preciso retomar esse primeiro amor. Fala assim, puxa, eu estou longe de Jesus. Eu não vou chamar você aqui à frente. Você vai levantar a tua mão aí onde você está. Um líder vai orar com você. Amém? Fala assim, eu preciso, Senhor. Nessa noite de Santa Ceia, eu preciso retomar o primeiro amor. Amém? Enquanto o grupo de louvor vai cantando, se você sentir a necessidade, você vai levantar uma das suas mãos. Um líder, um obreiro, um pastor vai orar com você aí. Amém? És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo. Não perca a oportunidade, querido. Meu intercessor, Que não tenha vergonha, não tenha meu orgulho. braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada. Feche teus olhos. Feche teus olhos nessa noite. Se você sentir a necessidade, se você sentir a necessidade de que alguém ore por você nessa noite, fala assim, levanta a tua mão. Não tenha vergonha. Vergonha aqui, envergonhado é só Satanás aqui. Amém? Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem
palavra é para que você volte ao primeiro amor. Deus está te dando uma chance. Pode não haver um amanhã. Pode não haver um amanhã. Volte ao primeiro amor. Volte ao Senhor. Volte à essência. A essência da adoração. Assim como o servo do Senhor falou nesta noite aqui. Não importa quantas vezes você caiu. Importa que se você se levantar uma vez, Ele te sustenta com a sua destra. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Cuide da tua salvação, meu irmão. Cuide, não saia do primeiro amor. Isso é muito importante. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus.